Vambora, rapaziada. Meu Deus. Jujutsu Kaisen sofreu a maldição de Boruto, aliens e filhos. Análise de Jujutsu Kaisen Majuro. Eu não consigo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Consegui completar a coleção de Jujutsu Kaisen. Porque, primeiro, droga Panini. Porque essa merda tá tão cara, doido. Não vale a pena compensar nada no Brasil. Insalubre, insalubre. Eu tenho aqui do volume 7 até o volume 19 de Jujutsu Kaisen aqui na minha prateleira. Eu comecei a colecionar do volume 9 por causa que ele é depois da primeira temporada do anime. Aí o 19 é no começo do jogo do abate. Então é da hora. Infelizmente eu não acompanhei o mangá na finalização dele, o Jujutsu Kaisen, eu não acompanhei depois desse aqui que eu tava lendo. Eu li até um pouquinho, até quase a finalização do jogo do abate, que é o penúltimo arco antes da luta contra o Sukuna. Mas aí, Mano, aparentemente isso aqui vai tomar o mesmo rumo da maioria dos shonen, que é o quê? Alien. Uma hora chega em Alien. O bagulho tem que escalar de um nível que vai chegar em Alien. Eu acho que o primeiro que, mais ou menos assim, que ficou conhecido foi Dragon Ball, que fizeram... Não é bem um retcon, sendo que nunca foi explicado. Mas tipo... o Goku, na verdade, é um alienígena. Eu acho que esse foi um dos primeiros. Aí depois veio o Naruto com aquela palhaçada do Otsutsuki, com a Kaguya. Mas se tecnicamente não foi explicado desde o começo... Se tecnicamente não foi mostrado desde o começo da obra como que é a estabeleção do Poderes do Verso, então tecnicamente não é um problema. E sim é como o autor conseguiu achar. Mas eu acho uma bosta. Não sei pra quem acompanhou o anime e o mangá na época. Enfim, vamos lá. O Boruto tinha um potencial pra fazer um bagulho da hora, mas não. Vai lá e fez aquela porra. E eu nem gosto de Naruto Shippuden. Pra mim, Naruto acabou em Naruto clássico, porra. Jujutsu Kaisen voltou e os fãs Mais um vídeo do Narra. ficaram insanos. Vemos o futuro desse mundo. Opa, tá saindo um áudio aqui, tá. Os netos do Yuta com a Maki e Alien. Teve certo. Pera, aliens? Sim. Pois é, Jujutsu Kaisen Mojuro, ou Módulo, vai pra uma direção Que bem merda é curiosa essa? pra dizer o mínimo. Então vamos analisar o Que capítulo é isso, Gege? E sabe o que é pior? Nem é o Gege que tá fazendo mais arte. Aparentemente, foi como eu disse. Não compensa mais você escrever obras longas. Depois que os autores começaram a perceber que, tipo, não vale mais a pena você investir em uma obra em longo prazo, já que, tipo, sei lá, o seu mangá vai lá e explode de sucesso, como se fosse Demon Slayer. Ou se, tipo, a adaptação para anime vai lá e te dá uma margem de público maior graças à adaptação, que nem Tokyo Revenge, Jujutsu Kaisen, e sei lá, outro. Chainsaw Man, esses bagulho. Não vale mais a pena você fazer obras grandes, ou obras originais, eu tô falando de mangás. Por quê? Só os autores olharem pra trás e vão ver. Cada autor que fez um bagulho grande, eles acabaram tomando no rabo. Ou era a editora lá enchendo o saco deles pra continuar o mangá, ou era eles não sabendo o que fazer e acabando perdendo o rumo da obra, ou eles não. E eu tava pensando em fazer um bagulho muito grande, mas aí acaba indo lá em hiatus. Foi com o Akira Toriyama, com a Shonen Jump enchendo o saco dele pra ele continuar Dragon Ball. É, sei lá, foi o Kentaro Miura fazendo um bagulho no mangá dele. Foi o autor de Hunter x Hunter e Yu Hakusho, eu esqueci o nome do maluco, que vai lá e não conseguiu fazer a obra dele por causa que ele tava fudido da saúde, das costas dele. Tipo, os autores hoje em dia, eles não veem. Provavelmente, na visão deles, isso está correto, tá? Tipo, não vale mais a pena você fazer uma obra grande. A autora de Kimetsu no Yaiba, porra, fez um sucesso pra caramba e foi lá e já finalizou o bagulho certinho no arco final. Tipo, depois que 2019 tá no arco da primeira lua superior. Aí foi em 2020, foi em 2021, aí depois foi 2020, já tava indo pra reta final de 2021, ela finalizou o bagulho. Ou seja, não, ela já deixou o bagulho, não sei se, eu acredito que não, mas provavelmente ela não deixou o bagulho tipo, não, a história é assim,
assim e já acabou. Provavelmente ela pensou, o bagulho já me deu sucesso, já tem sucesso. Vai me dar um monte de royalties da produção do anime, do bagulho. Já vai vender milhares de cópias do mangá. Vou finalizar essa porra logo. Jujutsu Kaisen provavelmente é a mesma coisa, mano. Provavelmente a GG foi lá e viu que como o Jujutsu Kaisen fez um sucesso do cacete, teve muita câncer, o anime fez sucesso, que não sei o que. Mano, vamos finalizar isso aqui logo e vou passar o trabalho pra outra pessoa e só fazer a historinha aqui e continuar recebendo o ônus aqui do bagulho. O Tokyo Revengers, o anime não fez um puta sucesso, mas ele deu uma visibilidade pro caramba. O cara já foi lá e finalizou o mangá logo. Pra você ver como que o bagulho tá. E parece cada vez mais rushado. Oshinoku. Oshinoku ganhou adaptação pra anime. Tecnicamente, 2 anos depois do bagulho da estreia do anime, já acabou o bagulho. Você tá vendo que não existe mais obra longa? A última obra longa que lançou em conjunto com o mangá, hoje em dia, é Black Clover. E Black Clover, eles fizeram o seguinte. Black Clover, agora ele é trimestral, não é? Ele é trimestral. Ou seja, não tem mais como acompanhar o mangá. A sorte da adaptação de Black Clover pra anime é que, tipo, tem mais ou menos uns 5 episódios fillers, que são exclusivos do anime. No mangá não tem filler, obviamente, por causa que é a obra original. Muitos VO pra um ser humano só. Com certeza, deve ser uma merda fazer o bagulho. E depois eu vou dar a minha opinião. Mas primeiro, o que é Jujutsu Kaisen Módulo ou Mojuro ou Jujutsu Kaisen 3? Qualquer merda que seja isso aí. É uma minissérie que vai ter aproximadamente uns 5 volumes, que continuará a história de Jujutsu Kaisen, se focando na... Pra você ver, mano. Pra você ver. Vida de Tsurugi e... Aí virou bagulho de, sei lá... provavelmente Alien... Ainda sai Black Clover. Eu tô... na luta contra o Asta, Yuno e o Lucius. Provavelmente só vai finalizar esse ano ainda o Black Clover, o mangá. O anime vai sair, sei lá, em janeiro ou abril do ano que vem. Aí provavelmente o anime vai continuar o resto do... Vai continuar a adaptação das sequências, tipo, sem pausa. Do mangá, já que vai finalizar esse ano ainda. Tomara! E não que fica lançando por temporada. Pô, já estamos esperando demais, vamos finalizar logo isso aí. Provavelmente estão dizendo nos comentários aí que é bagulho de alusão a estrangeiros. Tomara que seja mesmo. O Japão tem que começar a acordar com essa palhaçada aí e não deixar estrangeiro zoar o país deles. Yuka, os protagonistas da história. O é dia a dia muito de da feiticeiro deles acaba mudando quando a Terra começa a ser alvo de aliens, que dizem que os japoneses têm a mesma energia especial que eles. A história abre com meu esses Deus. aliens analisando a Terra, e então vemos o passado de Yuka, enquanto ela cresce, sempre grudada com o avô Yuta, que dá o anel da Rika pra ela, e logo depois de alguns anos Não dá, tá tudo certo. falece. E então a mãe de Yuka a obriga a dar o anel pro irmão. E pera, toda essa frase aqui ficou muito estranha. Mas desliga a quinta série aí e vamos continuar. Dito isso, ela briga com o irmão e toma uma surra, jurando ficar mais forte pra poder recuperar o presente que o avô entregou. Essa é basicamente a parte da criação de empatia pela protagonista, e foi o motivo que se conectou comigo. A personagem ser expressiva também ajudou. Então aqui já vou aproveitar pra elogiar a arte. Eu adorei. Em certos momentos parece muito um rosto de personagem dos anos 90. Pode pá, mano. O olho tá muito grande, as pupilas tá cheias de detalhes com a rasura do bagulho. Tipo, e como não tem nada em volta, não é fechado o olho, parece mais um bagulho retrô mesmo. Além do mais da tintura que fizeram na página. Então 2000, como Yu-Gi-Oh! E não, eu não estou lendo esse aí, eu nem finalizei Jujutsu Kaisen. Plot hack. Em especial a Yuka, Nunca ouvi e falar também desse aquela aí. criança que passa pelas faixas mais pro final da história. Hein? Tudo que envolvia o desenho em si realmente me agradou. Aquele quadro lá com as crianças dentro do saco também foi bem doido. Mas se Eu tô formos tomando falar spoiler de aqui, tá, quadrinização, rapaziada? Eu também não ligo, já que é os primeiros capítulos, então não tem muito o que ver. as coisas ficam um pouco mais complicadas. A página que ligou meu alerta foi logo agora. Temos aquela apresentação do traficante com a criança e tal, e aí vemos a Yuka, Tsurugi e um random conversando sobre uma missão. Que Opa, esse não são random? 3 pessoas na página, são 4. Olha aqui do lado. E olha como o balão parece sair do personagem escondido. Quando li, fiquei pensando, ué, é alguém escondido que tá falando? Bem, não era, só que beleza, culpa minha aí que me confundi. Mas o resto da sequência também foi meio complicado. O homem escondido é apresentado, e é o Maru. Só vemos do seu busto pra cima, nunca seu corpo todo, durante algumas páginas ainda depois da apresentação dele.
enquanto o inspetor aleatório aparece de corpo todo e não faz nada, e só tem mais 2 falas desse capítulo todo. Aí eu te pergunto, por que ele ganhou uma apresentação de corpo todo, enquanto o Maru, que é essencial pra história, tava na capa e aparentemente vai ser parte do trio protagonista? Não. Esses elementos de quadrinização são algumas coisinhas que ajudam você a curtir mais a história. E mesmo que você não perceba conscientemente essas coisas, é o tipo de detalhe que faz você cansar mais rápido se não é bem feito, ou parar pra olhar o celular por não estar vidrado na história, entende? O capítulo todo teve algumas questõezinhas que eu não vou nem entrar aqui, visto que eu sei que não é do interesse geral do público e é um nível mais aprofundado que só quem entende de quadrinização liga pra tentar fazer a melhor execução possível. Ou seja, o público é macaco demais pra entender isso. Sabe? Fora esses detalhezinhos, temos uma longa sequência de diálogos e cenas contextuais, onde basicamente não acontece nada. Algumas coisas droga. fazem sentido. O Maru é meio bobinho e não sabe o que é um usuário de maldições. E isso serve pra apresentar o contexto pro público, porque a Que ele é obra um também alienígena. vai ser lida por muitos que nunca leram Jujutsu. Mas, sinceramente, essa sessão de diálogos não me incomodou. Eu tava interessado em saber mais sobre a Yuka, então ela falar sobre seu passado foi algo que me agradou pessoalmente. Só que se você não tivesse conectado muito com o gancho emocional do início da história, pode ter sido uma parte onde ela só se arrasta. Daí temos a criança sendo sequestrada, que dá uma quebra louco. legal no capítulo, é um momento bem uou, a mão aparecendo e tal, e depois o Tsurugi. Então chegamos na parte que eu disse que é meio estranha, que é a Yuka deixar o seu irmão pra morrer. Ok, talvez ela não acredite nisso, acha que ele vai sair de lá de algum jeito, mas a forma que tudo foi entregue foi meio estranha. O Maru fica brigando com ela e temos diálogos expositivos pra lá e pra cá. Aí é Além da foda. garota não tá nem aí se o irmão dela for torturado, e não teve nenhuma construção pra ela ser tão distante dele assim nesse ponto. Mas isso é mais um comentário posterior à leitura. O que realmente foi meio estranho foi o seguinte: aparentemente o Maru tem uma questão com seu irmão, que provavelmente é o Rei Alien que apareceu ali na primeira página. Mas nada disso realmente foi desenvolvido. O autor não botou peso real no Maru para as palavras Não dele é Gege. Que droga, Gege. serem Não, efetivas como eu não poderiam aceito ser, isso. entende? Nem pra gente como leitor e nem sinceramente pra personagem da história. Como não curti essa parte, foram 2 ou 3 páginas perdidas pra mim, que poderiam ter sido utilizadas de outras formas. Talvez o motivo para termos umas execuções meio estranhas de alguns elementos desse capítulo aqui seja o fato de Módulo ser uma minissérie e o tipo de história que eles escolheram contar nela. Sabe, tem muito contexto e a introdução de muitos elementos novos. A Yuka, o Tsurugi, a relação deles, o passado deles, o Maru, a relação do Maru com seu irmão, os aliens, o futuro da sociedade, o futuro de Jujutsu, o plot do tráfico humano, a apresentação do segredo da energia amaldiçoada que é parecida com o poder alien, Tá me etc. parecendo muito um bagulho de drama queen. Mas não posso dissertar sobre. Acaba que eu sinto que o Gege entuchou texto nas páginas pra poder andar logo com a história e acabar dentro Droga. do limite que ele tem. E não subestimem isso, é mais difícil do que parece. Escrever com espaço limitado é um desafio enorme. Voltando à história, o vilão explica o que está acontecendo, e basicamente existem algumas interpretações interessantes sobre a situação, que eu não sei se foram intencionais do Gege ou não. Vi inicialmente elas no vídeo do Bruno Bandeira e achei interessante trazer pra cá. A situação é a seguinte: os aliens percebem que os japoneses têm uma energia especial igual a deles, e estão entrando em contato com a Terra por causa disso. O vilão acredita que uma guerra começará com os aliens, e nesse processo, o mundo verá como o Japão está fraco e como seus feiticeiros também não são tão bons assim hoje em dia. E quando todos descobrirem que a linhagem japonesa não é lá essas coisas, Ah, referência ao mangá anterior. o negócio dele de vender crianças prometendo que elas têm muita energia Jujutsu vai por água abaixo. Aí é Agora vamos à interpretação que alguns fizeram, que é a seguinte: tudo isso seria um paralelo ou uma metáfora para a chegada de imigrantes no Japão. Ok, calma, escuta tudo e depois você me diz o que você acha. E eu também vou dizer minha opinião sobre essa teoria e sobre o capítulo daqui a pouco. Os japoneses sempre tiveram uma relação complicada com estrangeiros. Assim, desde 1800 e pouco, sempre dava merda. Sempre dava merda quando eles iam lá. Ainda mais quando, tipo, sei lá, os Estados Unidos, a Holanda, o Portugal, bem no finalzinho do bagulho lá. Sempre tentaram impuser as coisas deles no Japão. Aí sempre dava merda. O Japão já se enclausurou umas 2 vezes, não deixando estrangeiros entrar, nem mesmo da China e da Coreia, que foram os primeiros a desenvolver a cultura lá no Japão, que não sei o que. Aí vai chegar, sei lá, na Segunda Guerra. Porra, o Japão foi lá e fez uma baguncinha na Ásia, depois ele foi lá e tomou um cacete
bombástico. Aí depois deu a ocupação dos Estados Unidos no Japão. O Japão se desenvolveu, aí foi lá e criou tudo que a gente conhece hoje. O Japão tem uma visão do estrangeiro que sempre dá merda. Mas aí, hoje em dia, não tem o quê? Eles não podem ficar sem os estrangeiros porque porque eles não se reproduzem. Como eles não se reproduzem, eles estão ferrados. Eles vão ter que depender de outros países. Se eles não começarem a ter filho, já era, vai acabar o japonês. No interior não tem tipo, escola. Quando tem uma escola lá, tem tipo uma sala, só existe uma sala com um professor, com no máximo uns 10 alunos. Ou seja, a situação está insalubre lá no Japão. O Japão não é mais para japoneses. O Japão já estava abrindo uma cancela para, sei lá, indiano, sul-africano entrar lá dentro. Eles estão fazendo o quê? Não, é de boa, tudo certo. Já era, mano. O Japão já não vai ser mais o mesmo. Já tá mudando mudando a cultura editorial. Agora, tipo, eu já citei isso antes, mas vai ter o quê? Agora, tipo, obras como mangá vai ser mais comum ter, tipo, mangá e adaptação pra anime, tipo, de protagonistas mais velhos. Por quê? Agora, como não tem mais um público jovem que consomem o jovem na mídia, eles vão começar a diminuir o certo é diminuir ou aumentar a faixa etária pra, sei lá, os protagonistas de 30 anos a mais. Porque como não tem, tipo, pessoas mais novas assistindo, os caras mais velhos vão ter que se identificar com personagens mais velhos no anime, pô. Não, tá insalubre lá o bagulho. Eu não sei como a Coreia do Sul ainda não caiu. Evitaram contato e se isolaram por muito tempo. Em 2 vezes a cultura ocidental entrou lá de forma agressiva. A primeira vez com os Estados Unidos e seus navios de guerra, mandando parar com essa parada de se isolar, e a outra no pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tecnicamente eles estão certos pra caramba de fazer isso aí. A se reconstruir, seguindo certo, alguns padrões deixar entrar direito, e influências ocidentais. Então, estrangeiros e alienígenas estarem conectados de alguma forma não é tão estranho assim. A interpretação segue dizendo que quando os aliens, ou os ocidentais, entrarem no Japão, esses que vêm de fora teriam mais valor, ou mostrariam como a sociedade japonesa está fragmentada, resultando no colapso dela. A parte do valor pode se relacionar tanto ao mercado de trabalho individualmente e também à atuação de grandes empresas internacionais. E a parte da sociedade japonesa fragmentada se refere à divisão política e generacional que está acontecendo por lá, e no resto do mundo todo, na verdade. Seja no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Filipinas, Nepal e vários outros países do mundo, em diferentes níveis de maturidade, intensidade e momento. Os japoneses têm muito a cultura de evitar passar vergonha, não só de uma pessoa pra ela mesma, mas também de evitar os outros passarem vergonha. Não, eles têm a cultura de, tipo, não encher o saco de ninguém. Se você não pede ajuda, eles não vão te ajudar. Então seria meio que uma crítica de como todos agem como se tivesse tudo bem, mentindo pra eles. Quer dizer, sei lá, sempre tem uma cena em algum anime, tipo, no corredor, vai lá e derruba. Aí eles fazem. Mas, tipo, sei lá, tá se fudendo no trabalho, tá tendo um negócio. Dificilmente eles vão lá e vai te oferecer ajuda. Dificilmente. Mesmos e pra quem tá fora do Japão. Mas assim que uma potência militar ou econômica der um tranco no Japão, veriam que é só um castelo de cartas. E aí, o que você achou da interpretação que tá rodando por aí? Eu meio que resumi e dei mais alguns contextos, mas o básico é isso. Eu, pessoalmente, acho que... não sei. Às vezes leitores projetam coisas demais sobre assuntos modernos e uma história que reflete... A despolitização de obras, assista meu vídeo. Constante da história da humanidade. Como eu mesmo falei, nada impede da inspiração, consciente ou inconsciente, que é um fator importante de se levar em consideração, ser a forma que o Japão foi aberto pelos Estados Unidos e seus navios lá no passado. Então, acho difícil bater o martelo. Os autores estão imersos em outros contextos muito diferentes dos nossos. Por tudo isso, eu não culpo quem quer acreditar, mas acho que precisamos de ver vários outros capítulos para falarmos com mais confiança. O capítulo continua com uma cena bem legal da porta sendo jogada no vilão, e depois os protagonistas lutam entre si. A Yuka toma uma sova e fica chorando, aí se levanta e eles continuam lutando contra o inimigo? Ok, eu entendi que ela queria dar um soco nele pelos sentimentos passados, e usou isso de desculpa. Não, que droga é essa? Para aceitar o argumento do Maru. E sim, foi uma cena com um tom de comédia. O Maru mesmo abre a boca e tal. Mas até que ponto valeu a pena? Quando pensamos num produto com páginas e capítulos bem limitados, a pergunta que vem à tona é: o que eu poderia fazer de melhor aqui?
E essa é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, que atormenta os mangakas depois que eles finalizam o capítulo, e é o que faz eles continuarem evoluindo. É muito fácil acharmos problemas agora, e pode ter certeza, os autores acharam esses problemas antes de todos nós. Mas é importante também observar esses pontos, porque alguém que não curtiu, vendo esse vídeo, pode perceber que aquele foi um ponto que atrapalhou ele a gostar da história. Já quem curtiu, bem, tamo curtindo. Eu, pessoalmente, não achei que tinha construção suficiente pra essa cena fazer sentido, mas ao mesmo tempo, ela ajuda a construir mais o caráter da Yuka. Então, talvez eu fique neutro nesse sentido. Continuando, a pancadaria come é bem bacana, temos uns poderes legais e essa parte me agradou bem. Só que depois dela temos o passado do Tsurugi, e isso foi algo que eu realmente não entendi. Apresentar os dois personagens nesse capítulo, junto de todos os outros elementos que já comentamos antes, fez com que tudo ficasse muito acelerado. As cenas acabam não tendo tempo de respirar e construir uma tensão maior, e qualquer tipo de mistério ou tensão da relação deles é jogada fora instantaneamente. Não precisava manter em segredo pra sempre, era só apresentar no capítulo 2. Isso é uma das coisas mais recomendadas, inclusive, dedicar capítulos para apresentar os personagens. Claro, não é uma regra definitiva, mas é uma boa prática por um motivo. Aqui meio que entregou o ouro todo de uma vez, ou pelo menos boa parte dele, além de ocupar 4 páginas e meia que poderiam ter sido usadas para trabalhar bem outros elementos apresentados nesse mesmo capítulo. É como falei, as dicas que esse capítulo dão é que a história que querem contar vai ter tanta coisa que terão que espremer tudo aqui. Talvez nos próximos capítulos fique mais leve e tenhamos pancadaria pra todo lado como foco. Ou talvez continue muito rápido, só acompanhando pra saber mesmo. Aí poderemos analisar melhor por que necessitou desse tipo de coisa, e se valeu a pena ou não pra maioria das pessoas. Pra mim, sinceramente, não foi um incômodo absurdo, eu só fiquei, tá. Mas pra outros pode ter sido a gota d'água. Já quem gostou provavelmente curtiu ver os personagens antigos, talvez tenham sentido mais do drama do personagem, se conectando com ele de alguma forma, assim como eu me conectei com o drama da Yuka. Tivemos uma parte legal do diálogo da mãe dizendo: "Isso foi uma decisão do clã Gojo, o que você quer é irrelevante". Então sim, tem coisas pra gostar, tem algumas... Que droga, Yuta! Engraçado que não ficou porra nenhuma pro Itadori no final do mangá, mas pro Yuta sobrou tudo. Técnicas de empatia, e ninguém tá certo ou errado por gostar ou desgostar. Depende do que cada um valoriza numa história. E é por isso que existem técnicas diferentes, pra fazer histórias diferentes pra gostos diferentes. Isso é mesmo que dizer que não importa, cara, você não entendeu a história. Enfim, o vilão acorda pra usar o seu poder e o Maru abre seu olho alien pra proteger todos, meio que anulando o poder do cara e no processo acaba revelando sua identidade. E o capítulo acaba. Ok, agora o que eu achei do capítulo? Pra mim foi neutro. Eu entendo quem gostou e quem não gostou. Fiquei dividido em certas partes, mas não foi uma leitura ruim. Bem, pelo menos no quesito de leitura mesmo, no que tá lá nas páginas. Mas se formos falar de ideias... Desculpa, eu odiei o Gege meter aliens dentro da história. Pra mim, Jujutsu era algo muito mais relacionado esteticamente ao passado, ao místico, e não a aliens. E o pior é que ele... Ou tipo, ou meter como... Calma aí. Ou sei lá, ou meter tipo... Ah não, as histórias, os yokais, os demônios do passado do Japão, na verdade eram aliens, que não sei o que. Aí se criou a mística depois que eles saíram do planeta. Aí a rapaziada começou a pensar que esses bichos eram real. Aí por causa disso que foi criado o Jutsu, que não sei o que. É o Senseiro. Mas não, os caras não... Eu tô fazendo o trabalho do autor aqui, pô. Eles falaram que não é todo humano que tem poder não, é apenas o povo japonês. Eu não me lembro exatamente no mangá original se isso é dito ou não. Ou se era algo tipo, o ambiente... Lá é mais forte... no mangá disse que é mais forte em sei lá... o Japão é o lugar mais espiritual que tem no planeta. Então, obviamente vai ter mais feiticeiros lá no Japão. Mas tipo, tem outro lugar que, sei lá, tem a... Sem ofensa, sei lá... Tem os ritual do chá, tem o ritual da macumba, que tem o ritual das fogueiras, que não sei o que. Por causa disso que, sei lá, tem um Miguel lá, tem um Miguel lá no Jujutsu Kaisen. Que lá na África Sul tem esses bagulho. O do Japão é propenso a isso devido a várias questões. De qualquer forma, ser só de um povo eu achei bem tosco, mas é uma forma de evitar expandir a trama pro resto do mundo e fechar uns buracos. Se bem que no Jujutsu Kaisen, tipo... depois, no jogo do abate, spoilers pra quem não assistiu aí, pra quem não leu o bagulho, que tipo, do nada o governo americano lá no Jujutsu Kaisen percebe que é existente de feiticeiros e mano, vamos se aproveitar do Japão e invadir o bagulho lá, tipo,
Do nada, do nada. Sim, a pergunta de o que estava acontecendo nos Estados Unidos, Europa ou no Brasil ganha resposta, que é nada. Só que aí, ao invés de expandir pro resto do planeta, falando que o incidente no Japão acabou revelando os espíritos pro resto do mundo, O que deveria ser isso aqui, já que, tipo, lá o presidente dos Estados Unidos... Se eu me lembro bem do mangá que eu tava lendo, tipo, lá mostrava que, sei lá, os Estados Unidos ou os outros países perceberam a merda que tá acontecendo lá no Japão. Porra, eles têm satélite, mano, não tem como não ver o bagulho. Tá acontecendo um bagulho lá, mano. Eles estão tentando entrar lá no Japão e ver o que tá acontecendo. Fazendo com que as maldições se espalhassem por causa do sentimento negativo das pessoas e que por consequência dê origem a novos feiticeiros. O autor vai meter logo aliens? Pra mim não desceu, mas é algo pessoal, por isso deixei no fim do vídeo, pra vocês verem a diferença do que eu achei analisando o capítulo e o que eu achei da proposta em si, que são duas coisas diferentes. Outra coisa engraçada também é que meio que vimos quem realmente era o verdadeiro protagonista da história o tempo todo, né? O Yuta. Além dele ter sido o protagonista de Jujutsu Zero, o Itadori só apareceu de costas aqui, com a história seguindo os descendentes do Yuta. Não ligo pra essas briguinhas de fandom, mas é bem... Aí depois começou, sei lá, saiu um próximo capítulo do negócio aí que apareceu o Yuta e o... Como que é o nome do cara do Boogie Woogie? O Todo. Apareceu o Yuta e o... Yuji. Apareceu o Yuji e o Todo no capítulo seguinte. Não sei porquê. É curioso ver como o autor parece ter um carinho especial pelo personagem do Yuta, enquanto o Itadori, apesar de ter tido alguns momentos legais de desenvolvimento em Shibuya, rapidinho ali no jogo da Bate, e então um momento bem bacana contra o Sukuna, na expansão de domínio incompleta... Não, que palhaçada, era pra ser do aquele bagulho lá que... Lá do que aconteceu com o Mahito, mano. Que palhaçada de diálogo, mano. Diálogo não, cara. Porrada, porra. Eu não tô lá pra ler os diálogos, eu tô lá pra ler a parte que eles estão na ação, porra. Misteriosa dele, em geral o personagem não teve tanto espaço para desenvolver essas questões. Fora a parte do nosso conhecimento sobre ele mesmo. Não sabemos sobre seus pais, sobre como era sua vida antes, sobre seus avós, a relação deles com as coisas estranhas, mesmo que eles ficassem apenas desconfiando. Não foi desenvolvido nenhum relacionamento amoroso real dele durante a história, o que eu pessoalmente não ligo muito, mas até no capítulo final ele meio que fica jogado, sabe? No capítulo final mesmo, o extra. E aqui eu não tô nem falando de execução narrativa não, tô falando que o lore do personagem é bem menor do que do Yuta, por exemplo. E não vou nem comparar com o Gojo, porque, né? Mas pra fechar em uma nota positiva... Não, mas tem que ter... Eu gostei muito do design da Yuko. Além de parecer uma personagem dos anos 90 e 2000, o brinco de anel dela é um bom detalhe para representar o objeto que é querido a ela e a sua vontade de o recuperar. Então, um ponto pro character design. É isso, dá like e se inscreve no canal para ver mais análises narrativas e não esquece... Essa coisa de estrangeiro sendo representado por aliens é literalmente a premissa de Gintama, e é a premissa de Drama Queen também. Foi muito esquisita a sequência dela querer bater no irmão e de repente começar a bater no vilão. Eu achei que tinha pulado alguma página. Cara, quesitos roteiro. É sempre uma merda. Só aguardando até revelarem que o pai do Sukuna é o tal ET-chefe. E por isso que ele é forte naturalmente. E por isso que ele era anatomicamente incorreto. Só aguardem. Por favor, não.